Meus amigos, Pai do Senhor, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui mais um pouquinho na nossa lição 3, que vai falar sobre o Deus que fala. É uma característica do Espírito Santo, falando ao seu povo, falando a nós como indivíduos. E aí, vamos fazer uma reflexãozinha num texto que está em Juízes 12, de 1 a 6, diz o seguinte: Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhe disse: Eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livrares, arranqueis a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subiste vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e combateu contra o Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estes disseram: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando alguns dos fugitivos de Efraim diziam: Deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém lhe dizia Sibolete, porque não o podiam pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. É um texto bem interessante. A gente vê aqui que é uma peleja entre Efraim e os gileaditas. E uma pequena característica que eu queria tirar nesse texto é essa questão aqui do Shibolete. Então, o que acontecia para eles identificarem os, os efraimitas? Pela sua pronúncia. Então, eles passavam por ali e indagavam ele, os fugitivos. Ah, você é efraimita? Ele, não, não sou. Então, fala Shibolete. E eles não conseguiam falar Shibolete, falava Cibolete. Provavelmente deve ser por algum sotaque, alguma característica da linguagem que eles tinham. Então, o que é interessante nisso aqui é que há uma identificação da pessoa pela forma com que ela fala. E aí, o que eu posso ter como referência do falar do Espírito Santo? A nossa compreensão do Espírito Santo tem que ser em extrema comunhão. Você e eu, para compreendermos o que o Espírito Santo tem a nos falar, tem que ser numa linguagem que nós entendamos. E o Espírito Santo ele tem essa característica de falar ao ser humano, ao ser, de uma forma que nós compreendemos. E isso nos caracteriza também como filhos de Deus, como cheios do Espírito. Quando nós falamos através do Espírito Santo, há uma referência. Nós somos vistos como filhos de Deus, como cheios, como pessoas que possuem o Espírito Santo. Então, é importante ter essa característica na nossa vida. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso ser, trabalha no nosso viver. Nós buscamos uma vida frutífera no Espírito Santo para que a nossa linguagem, nosso jeito de agir, nosso nosso ser seja parecido com ele, com o próprio Deus. E aí a gente vê que há uma necessidade, além de darmos ouvido ao Espírito Santo, de sermos pessoas movidas pelo Espírito, falarmos das grandezas de Deus conforme o Espírito assim o, o quer. Pedro, quando está ali negando a Cristo, uma das servas lá que o reconhece fala assim: Não, você é um deles, porque fala como ele. Então, ela fala ali, Pedro falava como Jesus. Talvez seja na forma da linguagem, da língua que ele possuía, mas é também uma referência ao forma como nós falamos, como nós tratamos. Nós que somos movidos pelo Espírito, temos que falar pelo Espírito, temos que ser uma imitação de Cristo. Então, é uma pequena reflexãozinha aqui sobre essa questão. E que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos nos manter, que ainda tem muita coisa para a gente ver ainda, gente. Deus abençoe.